Oi, oi pessoas, tudo bem? Aqui é a Vit. Estou voltando para o canal para mais um tutorial. Dessa vez, esse é o primeiro vídeo de 2026, então só tenho a agradecer a todo mundo que esteve aqui comigo todo esse tempo, desde o começo do canal. O canal vem crescendo cada vez mais e esse ano quero postar muito mais do que eu postei ano passado, porque ano passado foi bem complicado. Eu postei muito no começo do ano e depois dei uma parada boa, né? Mas esse ano a gente vai continuar firme aqui no canal. E para começar o ano muito bem, eu comecei fazendo uma nova coleção, que é a coleção de Naruto, nessa versão assim maior, né? Porque aqui no canal a gente tem aquela versão mini, que é de 8 a 9 centímetros por aí, e já tem vários personagens. Mas aí eu tava sentindo falta de uma coleção assim maiorzinha, sabe? E esse daqui ele ficou com 14 centímetros, olha só que fofura. E deu pra colocar todos os detalhes nele, ficou muito fofo. E eu já pretendo trazer outros, né? Eu quero pelo menos fazer de início, assim, o time 7 completo nesse tamanho. Então, vou fazer a Sakura, o Kakashi, o Sasuke também, tá? E comenta aqui quais personagens de Naruto você gostaria de ver por aqui neste tamanho, que eu vou anotar tudo e vou trazer, tá? E também, já adiantar aqui no começo do vídeo, os olhinhos são de cabochão de vidro. Tem tutorial desses olhos aqui no canal. Eu vou deixar tanto aqui nos cards como na descrição, tá? Tem também a tabela de olhos para você baixar e imprimir para poder fazer seus olhos, vai estar aqui na descrição. Então é só clicar aqui na caixinha de descrição que vai ter tudo aqui. Inclusive também a tabela de pontos que eu utilizei para fazer ele e os materiais, tá? Todas as cores e tudo que é preciso para poder fazer ele vai estar aqui embaixo. A bandana dele é feita com papel e resina também, eu ensino isso durante o vídeo. Você pode comprar no link que eu vou deixar aqui embaixo, tá? Na loja da Leila Arte também. Ela tem várias prontas já, de vários tamanhos, com várias vilas, então você pode comprar do personagem que você quer fazer, tá? Que aí já vem certinho, no tamanho certinho, e é só colar, não tem que fazer nada. Então eu vou deixar tudo aqui na descrição, dá uma conferida lá. Não se esqueça também de se inscrever no canal, ativar o sininho, tá? Porque esse ano realmente a gente vai ter muito conteúdo por aqui. Já tem outros vídeos gravados também que eu quero trazer pra cá. E deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação. Fica sempre de olho lá na comunidade, porque eu tô sempre postando spoilers por lá, de tudo que vai vir pro canal. E também me segue nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela, tá? Tô sempre postando novidades por lá, no Instagram principalmente, que é onde eu mais movimento, sobre o meu clube de assinatura mensal, se você não conhece. Vou deixar aqui na descrição também, tá? Então, lembre-se sempre de conferir a descrição que tem muita informação. E é isso, vamos para o tutorial do Narutinho. Vamos começar com o fio preto fazendo 5 correntes. Agora vamos voltar a partir da segunda corrente fazendo 3 pontos baixos. Agora, dentro do último ponto, vamos fazer um aumento triplo, ou seja, a gente faz 3 pontos baixos dentro de um só. Agora, vamos continuar do outro lado da corrente, fazendo 2 pontos baixos e no último ponto, um aumento. E no final dessa carreira, a gente vai ficar com 10 pontos. Agora, vamos começar a segunda carreira fazendo um aumento. E no primeiro ponto, já coloco o marcador para não se perder. Agora, vamos continuar fazendo 2 pontos baixos. E agora, faça 3 aumentos seguidos, um seguido do outro. Agora, continuando do outro lado da peça, a gente vai fazer 3 pontos baixos e no último ponto, um aumento. E a gente vai ficar com 15 pontos no final dessa carreira. Agora, vamos cortar esse excesso de fio que tá vindo lá do começo. Agora, nós vamos fazer uma carreira de ponto baixo na haste. Então, nós vamos inserir a agulha por trás do primeiro ponto, pela frente do segundo ponto. E a gente vai pegar essa haste que está entre os pontos. E agora é só fazer um ponto baixo. E a gente vai fazer isso por toda essa carreira. E essa carreira de ponto baixo na haste, a gente não vai contar ela.
Agora sim, vamos fazer a carreira 3. Nós vamos começar fazendo 5 pontos baixos. Terminando aqui o quinto ponto, a gente vai trocar para o fio bege. Então, vamos encerrar o quinto ponto com fio bege. E agora, vamos fazer mais 5 pontos em bege. Troca novamente para o fio preto. E agora, termina a carreira fazendo mais 5 pontos em preto. Chegando aqui no final, a gente já corta esses excessos de fio aqui do fio bege. E agora, nós vamos continuar apenas com o fio preto. Então, agora, na carreira 4, nós vamos repetir os 15 pontos baixos apenas com fio preto, fazendo ponto sobre ponto. Terminando, a carreira 4 fica assim, aquele bege vão ser os dedinhos dele. E aqui a gente pode utilizar um pedaço de papelão ou de plástico para poder fazer a sola do pé. Então, vou cortar aqui, arredondando os cantos, tá? No formato oval, para colocar por dentro do pé para deixar ele reto. E agora, vamos colocar um pouquinho de cola ali e colar por dentro do pezinho para ficar bem firme. Agora, vamos continuar aqui na carreira 5, nós vamos fazer 3 pontos baixos para começar. Agora, vamos fazer 5 diminuições seguidas. Para terminar a carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos. E no final dessa carreira, a gente precisa ficar com 10 pontos. Agora, nas carreiras 6 e 7, nós vamos repetir esses 10 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Então, serão 2 carreiras retas. Terminando a carreira 7, agora a gente vai cortar o fio e vamos trocar para o fio bege. Agora, com o fio bege, nós vamos fazer uma carreira de ponto baixíssimo, pegando apenas na alça de trás do ponto. E essa carreira de ponto baixíssimo a gente não vai contar.
Agora sim, fazendo a carreira 8, nós vamos pegar apenas na alça de trás do ponto, fazendo 10 pontos baixos. E ali a gente já pode ir arrematando junto aqueles fios da troca de cor. Terminando a carreira, vamos cortar aquele excesso de fio lá do começo e já vamos cortar esse fio bege também, porque a gente vai trocar para o fio laranja. E agora, com o fio laranja, nós vamos fazer uma carreira de ponto baixíssimo, pegando apenas na alça de trás, e não vamos contar essa carreira de novo. Agora sim, vamos começar a carreira 9, pegando apenas na alça de trás do ponto, a gente vai fazer aí 10 pontos baixos, escondendo aqueles fios da troca de cor. Terminando a carreira, é só cortar esse excesso de fio e colocar o restante ali pra dentro. E agora, da carreira 10 até a carreira 15, nós vamos repetir esses 10 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Então, serão 6 carreiras retas. Então, chegando na carreira 15, a perninha fica assim. Agora, a gente precisa colocar enchimento na perninha. Eu tô utilizando aqui um palito de churrasco para me ajudar a empurrar o enchimento. Então, vai colocando bem de pouquinho, tá? Para o enchimento não ficar todo empelotado dentro. E aqui, antes da gente continuar para ir pro corpo, vamos virar a perninha assim de cabeça para baixo e inserir a agulha ali naquelas alcinhas em preto que sobraram ali na carreira 8. E vamos voltar com fio preto e fazer um ponto baixo para cada alcinha daquela que sobrou. E chegando aqui no final, fazer um ponto baixíssimo ali dentro do primeiro ponto que eu fiz da carreira, tá? Pra fechar. E agora é só cortar e arrematar.
Lembrando que a gente precisa ter duas pernas. Na primeira perna você corta o fio e na segunda a gente não corta o fio, deixa o fio laranja ali pra gente poder continuar o corpo. E agora a partir da segunda perna, vamos continuar então, aqui pra fazer o corpo. Vai começar aqui então vamos fazer aqui 4 pontos baixos na segunda perna, chegar do outro lado da perna. Então, chegando aqui do outro lado, agora a gente precisa fazer duas correntes. E agora vamos unir uma perna na outra, tá? Unir ali, deixando bem na lateral uma com a outra, tá? Cuida para que os dois pezinhos fiquem pra frente. E aí, agora vamos fazer ponto baixo ao redor da primeira perninha inteira. Como a perninha tem 10 pontos, vamos fazer aí os 10 pontos. Chegando aqui na corrente, a gente vai fazer 2 pontos baixos, né? Um ponto baixo para cada corrente. E continua agora na segunda perna, fazendo 10 pontos baixos. Chegando aqui do outro lado, a gente faz mais 2 pontos baixos do outro lado da corrente. E nessa carreira, vamos totalizar 24 pontos baixos. Agora, eu vou cortar esse excesso de fio aqui, para poder continuar o corpo. Agora, da carreira 17 até a carreira 19, nós vamos repetir esses 24 pontos sem aumentar e sem diminuir. Então, serão 3 carreiras retas. Terminado aqui até a carreira 19, agora a gente pode cortar o fio laranja e vamos trocar para o fio preto. Agora, com o fio preto, vamos fazer uma carreira de ponto baixíssimo, pegando apenas na alcinha de trás do ponto. Não vamos contar essa carreira. Terminando essa carreira, agora a gente vai começar a carreira 20, pegando apenas na alcinha de trás do ponto novamente. Agora a gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 18 pontos no final dessa carreira. Chegando aqui no final da carreira, vamos cortar esse excesso de fio e colocar o restante aqui pra dentro. Vamos cortar também o fio preto pra gente trocar novamente para o fio laranja. Agora, a partir daqui, a gente vai seguir uma sequência de trocas de cores para fazer o detalhe da blusa dele. Então, vamos começar fazendo 7 pontos em laranja.
Chegando aqui no meio, a gente vai trocar novamente pro fio preto, sem cortar o laranja, tá? Vamos trocar para o fio preto e fazer aqui 3 pontos em preto. Lembrando que esses 3 pontos em preto, eles têm que ficar centralizados com o corpo. Se por acaso o seu ficar mais de lado, você pode fazer mais ou menos pontos nas laterais para que fique bem no meio, tá? E aí, a gente troca novamente pro laranja, e agora vamos fazer mais 8 pontos em laranja. Não precisa cortar o fio preto também. A única coisa que a gente vai cortar aqui são esses excessos de fio ali do começo, tá? Mas o fio preto e o fio laranja que estão conectados ali, pode deixar. Então, aqui agora da carreira 22 até a carreira 24, nós vamos repetir essa sequência de troca de cor. Então, a gente vai fazer 7 pontos em laranja, 3 pontos em preto e 8 pontos em laranja novamente. Lembrando que você pode trocar a ordem, tá? Para os seus pontos em preto ficarem bem alinhados. Então, eu já terminei aqui até a carreira 24, e agora a gente vai cortar todos esses fios aqui. Então, corto o fio preto e o fio laranja. Agora aqui, no último ponto, a gente vai trocar para o fio preto. E agora, vamos fazer 18 pontos baixos em preto, tá? Apenas em preto. Já vai arrematando aqueles fios ali também da troca de cor. E aqui, essa parte é opcional, mas eu gosto muito de colocar arame dentro dos meus bonecos, para eles ficarem bem firmes. Então, cortei 2 pedaços de arame ali maior que o corpo e vou encaixar ali por dentro da primeira perna e depois na segunda, tá? Vou passar nele ali na lateral do corpinho por dentro até eu sentir que chegou ali no pezinho. E aí, é só fazer a mesma coisa do outro lado. E agora é só cortar esse excesso de arame, deixando um tanto aí pro pescoço, tá? Deixa alguns centímetros aí de arame, pra poder deixar o pescoço bem firme também. E aí, pra essas pontas não ficarem ali soltas, me machucar ou arranhar minha agulha, eu vou passar um pouco de fita aqui pra proteger.
E agora vamos colocar enchimento no corpinho, tá? Vai colocando aos poucos. E agora, na carreira 26, nós vamos fazer 8 diminuições seguidas e 2 pontos baixos no final. E nós vamos ficar com 10 pontos no final dessa carreira. Chegando aqui no final, vamos cortar o fio preto para trocar para o fio bege. E agora, com o fio bege, a gente vai fazer uma carreira de ponto baixíssimo, pegando apenas na alça de trás do ponto. Agora, na carreira 27, nós vamos pegar apenas na alcinha de trás do ponto e fazer 10 pontos baixos, já escondendo aqueles fios ali da troca de cor. Chegando no final da carreira 27, agora a gente corta aquele excesso de fio e coloca o restante ali pra dentro. E aqui já é bom colocar mais enchimento no corpinho também, porque a gente vai subir o pescoço e vai ficar mais difícil. Então, se precisar de enchimento, já coloca agora. Agora, da carreira 28 até a carreira 34, nós vamos repetir esses 10 pontos sem aumentar e sem diminuir.
Chegando no final da carreira 34, agora a gente coloca mais enchimento ali no pescoço. Para finalizar, agora na carreira 35, vamos fazer 3 diminuições. Agora é só cortar, deixando um fiozinho para a gente poder arrematar. E agora é só arrematar fazendo ali o anel mágico invertido, sempre passando de baixo para cima, só na alcinha de fora. E depois que chegar no último ponto, é só puxar tudo ali e arrematar. Agora, com o fio preto, a gente vai voltar naquelas alcinhas que sobraram ali do pescoço e vamos subir 2 correntes para começar. Agora, vamos fazer um ponto meio alto para cada alcinha daquela. E aí, chegando aqui no final, a gente faz um ponto baixíssimo ali, dentro do primeiro meio ponto alto que a gente fez, tá? E agora é só cortar e arrematar. Agora, vamos começar o braço fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico com fio bege. E agora, na carreira 2 e 3, nós vamos fazer esses 6 pontos baixos sem aumentar e sem diminuir. Então, serão 2 carreiras retas.
Aí, chegando aqui no final da carreira 3, a gente corta o fio bege e vamos trocar para o fio preto. E agora, com o fio preto, a gente vai fazer uma carreira de ponto baixíssimo, pegando apenas na alça de trás do ponto, e a gente não vai contar essa carreira de ponto baixíssimo. Agora sim, na carreira 4, a gente vai pegar ali na alcinha de trás, daquele ponto baixíssimo que a gente fez, e vamos fazer 6 pontos baixos, já escondendo aqueles fios da troca de cor. Chegando aqui no final da carreira, a gente corta aquele excesso de fio e esconde ali pra dentro. Agora, da carreira 5 até a carreira 11, nós vamos repetir esses 6 pontos sem aumentar e sem diminuir. Então, serão 7 carreiras retas. Chegando aqui no final da carreira 11, agora a gente vai dobrar o braço ao meio, passar a agulha de um lado para o outro e fechar ali fazendo 3 pontos baixos. E agora é só cortar, deixando um fio pra gente poder costurar. E aqui essa parte também é opcional, que é colocar arame nos braços. Se você não quiser colocar, não precisa. Então, entre a última e a penúltima carreira ali do corpo, antes do pescoço, eu vou passar o arame de um lado para o outro. Então, agora eu vou medir ali mais ou menos o tamanho dos braços no arame, para poder ter uma noção e cortar o excesso. E aí, agora é só encaixar ali na parte de dentro do braço no arame, tá? Que aí o braço também fica móvel. Agora a gente vai fazer o detalhe da perna dele. Vamos começar com fio preto fazendo 5 correntes. Agora a gente volta a parte da segunda corrente fazendo 4 pontos baixos.
Chegando aqui no final da peça, a gente faz uma corrente e vira. E vamos prosseguir ali fazendo 4 pontos baixos. E ali, chegando novamente no final da peça, a gente vai virar, fazer uma corrente e virar o trabalho. E a gente precisa fazer 4 carreiras assim, tá? Indo e voltando, fazendo 4 pontos baixos. Terminadas as 4 carreiras, a gente corta, deixando um pedaço de fio aqui pra gente poder fazer o detalhe da perna. Então, agora com a agulha, a gente vai caminhar com esse fio ali até o meio dessa peça. Então, vou começar arrematando ele ali pra ele não soltar. E aí, agora eu vou passar ele pra lateral da peça ali, tá? Então, eu vou caminhar com ele ali até chegar no meio. E aí, deixando ele aqui no meio, a gente vai deixar ele reservado aqui. Agora, vamos arrematar aquele fio do começo, que a gente não vai precisar dele. Então, agora vamos cortar uma tira de feltro branco. E essa tira a gente vai colocar ao redor da perna dele, tá? Então, não precisa medir muito não, só colocar ao redor aí, depois a gente corta o excesso. E agora é só colar. E agora vamos posicionar essa peça preta ali, onde ficou aquela abertura do feltro que a gente colou. Então, passa a cola aqui no lado de dentro dele. É só colar por cima. E agora, esse fio preto que a gente deixou ali, a gente vai fazer o detalhe que dá a volta na perna dele, ali por cima do feltro. Então, agora, com a agulha, a gente vai arrematar esse fio. Então, com a agulha, a gente prende ali do outro lado. E para poder arrematar, eu vou levantar essa peça que ainda tá molhada de cola e jogar esse fio aqui por dentro, cortar um tanto dele, até deixar a pontinha ali pra colar junto. Agora, com um pedaço de feltro bem pequeno, a gente vai cortar um círculo. E agora a gente vai colar esse círculo no braço dele.
Com o filtro vermelho, a gente vai cortar um círculo bem maior para poder colar nas costas. Então, agora a gente cola ali na parte de trás da blusa dele. E agora a gente vai fazer o bolso, que fica ali na parte de trás da calça dele. Com um fio castanho, a gente vai começar fazendo 5 correntes. Vamos voltar a partir do segundo ponto, fazendo 4 pontos baixos. Chegando aqui no final da peça, a gente vai fazer uma corrente e virar o trabalho. E a gente precisa fazer isso por 5 carreiras. Então, depois de fazer aqui as 5 carreiras, agora a gente precisa fazer o acabamento fazendo ponto baixo ao redor de toda a peça. E agora é só cortar o fio e arrematar. Agora a gente vai passar um pouco de cola ali na parte de cima, tá? E vamos dobrar 2 carreirinhas aqui pra baixo, pra poder formar a tampa do bolso. E aqui na parte de trás a gente passa cola também e vamos colar ali na parte de trás da calça dele. Pra cabeça, eu vou deixar o tutorial que a gente já tem aqui no canal, então é só ir lá, ver o tutorial e fazer a cabeça e voltar aqui. Os olhinhos, a mesma coisa, já tem tutorial aqui no canal, vou deixar aqui nos cards também. Então, agora a gente vai começar, de fato, a decoração da cabeça. Então, vamos começar contando ali entre as carreiras 18 e 19, vou colocar um alfinete aqui pra marcar. E agora a gente vai afundar o local que vai ficar os olhos. Então, eu vou sair com a minha agulha ali, no pontinho marcado, e vou inserir ali no ponto ao lado dele. Então, vou contar ali mais ou menos 5 pontos de distância, tá?
e sair com a agulha ali novamente. Agora eu vou inserir a agulha ali no pontinho do lado dele novamente e sair com a agulha ali onde eu comecei. E agora é só puxar bem esses fios para poder afundar esse local. Então, afundando vai ficar assim, agora a gente pode colocar os olhos. Então, agora eu vou vir com os meus olhos de cabochão de vidro. Tem tutorial desses olhos aqui no canal. Vou deixar a tabela também com todos os desenhos dos olhos para você imprimir aqui na descrição, tá? Então, eu vou pegar o meu olho e vou colocar ali no primeiro lugar que eu afundei ali, tá? E fazer a mesma coisa com o outro olho. Agora, vamos começar a bordar os olhos. Então, com o fio branco, eu vou sair ali na lateral do primeiro olho. E agora, depois de fazer a quarta linha, a gente vai jogar a agulha ali pro lado interno do olho. Então, a gente vai passar ali na parte de dentro do olho, fazendo uma linha branca ali, tá? E essa linha branca, ela deve, na parte de cima, ela deve ficar uma carreira abaixo, tá? Do que tá de fora, só ali na parte de dentro. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Vou medir ali a carreira que eu bordei, a parte interna, que é uma carreira abaixo da parte externa. E agora eu vou jogar a linha ali de novo pro lado externo do olho. Então, eu vou pegar a medida ali do outro olho, que é uma carreira acima da parte interna, e fazer aqui 4 voltinhas. Agora, com o fio preto, a gente vai bordar o delineado, né? Então, vamos sair ali na parte interna do olho, jogar o fio ali por cima do olho, tá? Então, a gente joga o fio ali por cima do olho e prende ali na parte externa. Faz a mesma coisa do outro lado.
Agora vamos bordar o nariz e vou inserir o fio bege ali entre os olhos, tá? E a gente vai utilizar 3 pontos para fazer o nariz. Então, às vezes a gente precisa colocar a agulha exatamente no meio de um ponto para poder ficar igual dos dois lados, tá? Então, depende muito do seu ponto. Então, eu vou fazer aqui utilizando exatamente 3 pontos para poder dar o tamanho do meu nariz. Então, passa uma vez e agora passa uma segunda vez. Agora a gente precisa começar a preencher esse nariz. Então, a gente vai inserir a agulha sempre de baixo para cima, por dentro dessas 2 voltas que a gente deu, tá? Então, é só inserir ali e puxar, e fazer isso até acabar esse espaço. E agora a gente precisa bordar a sobrancelha dele com o fio amarelo que a gente vai utilizar para o cabelo. Então, é só bordar ali de um lado e depois do outro. Sempre importante contar quantos pontos você fez de um lado para fazer exatamente igual do outro. E agora, com fio preto mais fino, a gente vai bordar ali os bigodinhos dele. Então, vou inserir ali logo abaixo do olho, tá? E vou jogar esse primeiro bigodinho uma carreira acima, tá? Conta ali 4 pontinhos, coloca na carreira de cima. Agora, o bigodinho do meio, a gente vai fazer na mesma carreira que a gente saiu. E o bigodinho de baixo numa carreira abaixo, tá? Pra eles ficarem um jogadinho pra cima, um reto e um pra baixo. E aí, faz a mesma coisa do outro lado. Vamos fazer as orelhas com fio bege, fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico.
Aqui, contando mais ou menos uns 2 a 3 pontos de distância do olho já bordado, a gente vai colocar a orelhinha ali de cada lado. E posiciona ela assim, um pouco abaixo da altura do olho, tá? Então, agora é só costurar. Agora, vamos começar o cabelo com fio amarelo. A gente vai fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora é só fechar o anel. Na segunda carreira, a gente vai pegar apenas na alcinha de trás do ponto e vamos fazer 6 aumentos, ficando com 12 pontos no final dessa carreira. Agora, na terceira carreira, vamos fazer também pegando apenas na alcinha de trás do ponto. E vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, ficando com 18 pontos no final dessa carreira. Na carreira 4, a gente vai pegar as alcinhas normais agora. E vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 24 pontos no final dessa carreira. Aqui, pra gente continuar, esse fiozinho que tá vindo do anel, a gente dá um nozinho ali pra ele não se soltar. Agora, na quinta carreira, vamos pegar novamente, somente na alcinha de trás do ponto, e vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 30 pontos no final dessa carreira. Agora, na sexta carreira, pegando as duas alcinhas normais, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 36 pontos no final dessa carreira.
Na sétima carreira, vamos fazer pegando apenas na alcinha de trás do ponto novamente e fazer 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 42 pontos. Agora, a partir daqui, a gente vai fazer carreiras retas, mas sempre intercalando uma carreira que a gente vai pegar na alcinha de trás e a outra a gente vai fazer normal. Então, a gente vai começar aqui a carreira 8, pegando as duas alcinhas normais, fazendo 42 pontos baixos. Agora, na carreira 9, a gente vai pegar apenas na alcinha de trás do ponto e fazer 42 pontos baixos. Então, a gente sempre vai intercalar, tá? Então, a gente vai fazer isso até a carreira 12, intercalando uma carreira sim e uma carreira não, pegando na alcinha de trás. Também vou deixar escrito aqui na tela para facilitar. Então, a gente já fez aqui até a carreira 12, e agora vamos finalizar essa carreira fazendo um ponto baixíssimo no próximo ponto. E agora sim a gente começa a fazer as mechas. Então, vamos começar fazendo 6 correntes. Vamos voltar a partir da segunda corrente fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 3 meio pontos altos. Pula 2 novamente, prende ali no terceiro. A gente vai repetir isso por 5 vezes. Então, a gente já fez aqui 5 mechas, e agora vamos fazer 12 pontos baixíssimos. Chegando aqui no final do último ponto baixíssimo, vamos subir correntes novamente, fazendo 6 correntes, e vamos voltar fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 3 meio pontos altos. E agora é só pular ali 2 pontos de base e prender no terceiro com um ponto baixíssimo. Vamos repetir isso até o final da carreira.
Chegando aqui no final da carreira, é só cortar e arrematar esse fio. Agora, vamos inserir ali naquelas primeiras alcinhas lá da carreira 2, tá? E agora a gente vai repetir o mesmo processo. Vamos subir 6 correntes. Agora é só voltar fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 3 meio pontos altos. Agora é só pular 2 alcinhas e prender ali na terceira com um ponto baixíssimo. E agora a gente vai repetir esse processo por todas essas alcinhas que sobraram no cabelo. Então, no final, o cabelo pronto fica assim, com aqueles 12 pontos que a gente fez no começo, para poder encaixar a bandana ali depois. E agora, vamos colocar o cabelo na cabeça, tá? E a gente vai colocar deixando aqueles 12 pontos baixíssimos ali na testa dele, na parte da frente, tá? Então, a gente vai encaixar ele ali, tá? E coloca ele meio de lado mesmo, tá? Ele não vai ficar centralizado com a cabeça. Então, agora é só prender as mechinhas ali da primeira carreira. Então, prende aquelas duas ali da lateral, na frente das orelhas. E as outras mechinhas vai prendendo ali na parte de trás da cabeça. E agora, vamos começar a prender a segunda carreira. E ali a gente vai posicionar o alfinete, sempre deixando as pontinhas do cabelo solto, tá? Porque ele tem que dar esse volume. Então, vai prendendo aí pra gente poder colar depois.
Então, já tô aqui com todo o meu cabelo alfinetado, tá? Deixando essas pontinhas soltas, tá? Pra dar a impressão do cabelo volumoso. E antes de colar, a gente precisa fazer a bandana, porque a bandana vai ser colada junto com o cabelo. Então, a gente vai começar aqui fazendo 91 correntes com o fio preto. Então, agora a gente vai voltar a partir da segunda corrente, fazendo 20 pontos baixíssimos, 10 pontos baixos, 10 meio pontos altos, 10 pontos altos, 10 meio pontos altos novamente, 10 pontos baixos e 20 pontos baixíssimos. Como são muitos pontos, eu vou deixar anotado aqui na tela, tá? Para o vídeo não ficar repetitivo. Então, pausa e faz a sua bandana com os pontos exatamente na numeração que tá escrito aí na tela. Então, depois de finalizar a bandana, a gente corta o fio e arremata.
Vamos começar a colar o cabelo. A gente vai começar colando apenas a primeira camada de cabelo, tá? Aquela primeira carreira. Então, colar aqui primeiro aquela mechinha ali da frente da orelha, cola ela completamente ali na cabeça. E vamos fazer isso com todas essas mechinhas aqui da primeira camada. Então, agora a gente precisa posicionar a bandana. Vamos colocar ali aquela parte maior, onde ficaram os 10 pontos altos, centralizada ali na cabeça. E aí, agora a gente vai passar a faixa ali por cima da segunda carreira de mechas que tem ali e prende ali atrás, tá? E faz a mesma coisa do outro lado. Então, vai ajeitando a bandana entre o cabelo para ela ficar bem presinha, tá? Não ficar sobrepondo mechas demais, só aquela da segunda camada ali. Então, posiciona certinho a bandana e essas mechinhas aqui da testa a gente vai colocar por cima da bandana. Então, agora a gente vai colar aquela segunda camada de mechas ali, passando cola apenas na base da mecha, deixando a ponta sem cola, tá? Essa pontinha, ela tem que ficar assim pra cima. Então, passa a cola ali e deixa a mechinha ali secando e faz a mesma coisa. Essas mechinhas a gente tem que colar elas agora, porque a gente vai colocar essa parte da bandana por cima delas. Então, é ideal que elas já estejam coladinhas. E agora, com todas essas mechinhas da segunda camada colada, a gente vai vir aqui e dar um nozinho da bandana aqui atrás, tá? Então, vou dar um nó, e aí eu vou tirar todos os alfinetes da bandana pra poder puxar bem esse nó e ela ficar bem certinha na cabeça.
E aí eu não vou dar um segundo nó, tá? Pra não ficar muito grosseiro. Só vou passar um pouco de cola aqui nessa perninha que ficou mais pra cima, pra poder colar ela pra baixo. E assim a bandana não sai. E agora a gente vai colar as outras mechas ali por cima da bandana. Lembrando de passar a cola somente na base da mecha, não passa na ponta, tá? A pontinha tem que ficar solta. E agora a gente vai fazer isso por todo o cabelo, colando ele exatamente igual, só passando cola ali, sem pegar na ponta. Então, agora, enquanto o cabelo fica secando, a gente vai fazer o desenho da bandana. Aqui na descrição eu deixei essa cartela de olhos para imprimir, tá? Com os olhos do time 7 e as bandanas. Tem vários tamanhos aqui para você poder colocar no seu Narutinho, porque dependendo do ponto, o seu pode ficar maior ou menor. Então, eu vou utilizar aqui esse terceiro desenho e vou cortar aqui para eu usar. Então, agora eu vou utilizar um pouco de resina, tá? Vou passar aqui pelo desenho, com cuidado, espalhando só por cima dele. E agora que eu já conferi que todo o desenho tem resina, eu vou pegar um alfinete só pra tirar algumas bolinhas que ficaram. E agora eu vou vir com a cabine, né, com a luz UV e colocar aqui pra secar, mais ou menos uns 3 minutinhos, tá? Então, depois de finalizada, a bandana fica assim, e agora é só cortar aqui em volta, né, deixando uns cantinhos arredondados. E aí, se você não tiver resina, não quiser usar a resina pra fazer,
Você pode passar uma fita durex em volta, tá? Também, que é só pra proteger e deixar ela brilhosinha, assim. Eu vou dar uma curvadinha nela, assim, com o meu dedo, pra ela poder encaixar na testa do boneco. Agora é só posicionar ali e colar. E agora, pra finalizar nosso boneco, a gente passa um pouquinho de blush ali nas bochechinhas, no nariz e nas orelhinhas dele. E agora, com o corpinho e a cabeça pronta, a gente precisa encaixar um no outro. Então, é só pegar a cabecinha, colocar ali no pescoço e girar o corpinho ou a cabeça até encaixar ali completamente. E aqui, como eu falei da bandana lá no começo, tem a opção de você comprar a bandana pronta, tá? Ela é tipo um tecidinho, você coloca assim, pode costurar ou colar direto. E eu vou deixar o link com o cupom de desconto pra você comprar aqui na descrição, tá? Então, confere aqui a descrição, que lá na Lilac tem muita coisa interessante pra comprar. E eu vou ficando por aqui, o nosso Narutinho está pronto. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação. Comenta aqui o que você quer ver e tchau!